Um copo de água fora da geladeira continua sendo um copo de água, mesmo se posto dentro da geladeira. Não é óbvio? Olá, meu nome é Ludmila Lins Grilo e eu sou juíza de direito aposentada. Eu tenho algo importantíssimo para apresentar a todos os brasileiros. Eu vou começar contando uma história e peço que assistam até o fim. Alguns anos atrás, na Europa, um governo criou uma lei estabelecendo que algumas pessoas não teriam mais direito à cidadania. Teriam deveres, mas não teriam direitos. Seriam tratadas como animais de estimação. Poderíamos gostar deles, mas se não nos agradassem, poderíamos matá-los. Tente imaginar a terrível cena. Passaram-se mais alguns anos e uma noite aquele governo promoveu um grande quebra-quebra em todo o país. No dia seguinte, todos os jornais e os meios de comunicação já estavam avisados e noticiaram que os responsáveis pelo quebra-quebra tinham sido os homens sem cidadania. O povo acreditou e ficou revoltado. Todos foram presos e enjaulados, como animais. Pessoas comuns, como eu e você, sem direito a uma defesa, sem direito a um advogado, sem direito a um julgamento. No ano seguinte, o governo começou a fuzilar todos os homens que já não eram cidadãos. Milhões foram mortos. Começou então uma grande guerra no mundo e aquele país perdeu a guerra. Os vencedores prenderam os funcionários que tinham matado milhões de homens sem cidadania e os levaram a julgamento. Os acusados se defenderam dizendo que não tinham feito nada de errado. Tinham seguido ordens. As ordens estavam de acordo com a lei e a lei dizia que os que haviam sido mortos não eram cidadãos. Estavam certos disso. Mesmo assim, o tribunal manteve as acusações e julgou os funcionários e os condenou. Muitos foram sentenciados à forca. Tudo isso aconteceu recentemente na Europa. Você não sabia? Em seguida, para que coisas como essas nunca mais voltassem a acontecer, os países de todo o mundo escreveram e assinaram uma grande declaração dizendo que, nesses casos, não importa o que diz a lei. Os países estavam de acordo com que todo ser humano, apenas por serem seres humanos e não por causa de uma lei, tem direito à cidadania. E não somente à cidadania, mas também que todo ser humano tem direito à vida. Com lei, sem lei ou mesmo contra a lei, quem matar um ser humano comete homicídio. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi assinada em 1948 pelo Brasil e por todos os países do mundo. Todo mundo concordou. E você também concorda, não é verdade? Mas agora que as pessoas já se esqueceram daqueles fatos, a mesma tragédia está sendo preparada para que venha a se repetir, começando no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. E o que está sendo planejado é que tudo comece mudando o entendimento do que já aconteceu. Vejam como as coisas se repetem. Estão chamando a atenção para o fato de que a Constituição brasileira não diz exatamente que é todo ser humano que tem direito à vida, mas sim que são os cidadãos brasileiros que têm direito à vida. E que a mesma Constituição diz, em outro lugar, que os cidadãos brasileiros são os que nasceram no Brasil. Ora, se o cidadão brasileiro é só quem nasceu no Brasil, e se são eles que têm direito à vida, eles querem que você conclua que as crianças que ainda não nasceram, então não são cidadãs brasileiras e que, por consequência, nenhuma criança antes do nascimento tem direito à vida. É o que dizem que está na lei. Estão ensinando que a Constituição brasileira esqueceu de dizer que um bebê antes de nascer pode ser cidadão. Estão querendo que você conclua que no Brasil não existe e nunca existiu o direito à vida, senão depois do nascimento. E isso porque é assim que está escrito. Como se fosse verdade que foi por causa do que os legisladores escreveram que nós temos direito à vida. É a mesma lógica da tragédia que já aconteceu antes. Você não percebe? Agora pense comigo e veja que não é assim como estão dizendo. Um bebê de 7 meses que nasceu prematuro e está numa incubadora é um ser humano. Além disso, como ele já nasceu, a lei diz que já é um cidadão brasileiro. Portanto, se alguém entrar no hospital e matar o bebê, vai ser preso e condenado por homicídio, e não por ter feito um aborto.
Mas segundo a lógica do que querem nos fazer acreditar, se o mesmo bebê de 7 meses estiver dentro do útero e não tiver nascido, o bebê ainda não é cidadão e, portanto, não vai ter direito à vida. Portanto, os outros que são brasileiros teriam o direito de matá-lo. Porém, não é isso que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um copo de água fora da geladeira continua sendo um copo de água, mesmo se posto dentro da geladeira. Não é óbvio? A Declaração dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito à cidadania. E todo ser humano também tem direito à vida, apenas porque é um ser humano, e não porque está dentro ou fora de um útero. Não importa o que diga a lei ou a Constituição. Quem matar um ser humano comete homicídio. Foi para que nunca mais as pessoas pudessem ser enganadas e pensassem que teriam o direito de matar só porque a lei manda ou se omite, que o Brasil e o mundo assinaram a Declaração dos Direitos Humanos. E foi para que as pessoas possam ser novamente enganadas que agora estão dizendo que se a lei manda matar, matar é um direito e deixar de matar é um crime. Porém, algumas pessoas enxergaram que tragédias como essa estão para acontecer novamente. Por isso, alguns deputados corajosos apresentaram nesse ano de 2024 o PL 1904. O projeto vai contra essas ideias novas. O projeto estabelece que quem matar um ser humano viável depois do 5º mês de gestação comete um crime equiparável ao homicídio. Não é óbvio? Mas já existe muita gente que acha que não. E ao contrário das mentiras que estão sendo espalhadas, nenhuma mulher vai ser prejudicada. Nenhuma mulher vai ser obrigada a levar adiante uma gravidez indesejada, se tiver nessa situação. Uma mulher vítima de violência que esteja grávida de um bebê viável não vai precisar matar o bebê para se livrar da gestação. Não é verdade que a ciência diz que os bebês já são viáveis depois dos 5 meses? A mulher, portanto, não precisa matar o bebê. Ela pode simplesmente fazer um parto e deixar que o bebê siga a sua própria vida. O aborto seria uma morte inútil. O aborto seria um homicídio inútil, apenas porque querem nos acostumar a aceitar o direito de matar. Vamos entender por outro lado. Pela lei atual, se um homem obrigar uma mulher grávida de mais de 5 meses a tomar um abortivo e ele estrangular o bebê quando ele nascer, para que não continue vivendo, esse homem vai ser condenado por homicídio e não por aborto. Isso é assim porque matar um ser humano viável não é um aborto, mas é um homicídio. Mas além de ser um homicídio, seria também um homicídio inútil. Se o que a mulher queria era se livrar da gravidez, poderia ter feito um parto. O bebê nasceria vivo, continuaria vivendo a vida dele e a mulher teria resolvido o problema dela. Você não concorda? É por isso que foi apresentado o PL 1904. Não foi feito para matar nem para prender as mulheres, mas para defender a vida, para promover os direitos humanos, os verdadeiros direitos humanos. Todo ser humano tem direito à vida. Não é assim? Os promotores da cultura da morte, porém, querem defender o direito de matar. Querem tornar o aborto durante todos os 9 meses da gravidez um direito de cada cidadão. Caluniaram sem fundamento o projeto, acusando-o de estar promovendo os estupradores. Falaram que as mulheres seriam presas por quererem se livrar de uma gravidez resultado de violência. Mas não falaram que ela não precisaria matar para se livrar da gravidez. Os meios de comunicação repetiram a mentira o máximo que puderam. Inundaram o país de desinformação. Chamaram o projeto de projeto do estuprador. Eu convido você a defender os verdadeiros direitos humanos. Diga claramente para todos que todo ser humano tem direito à vida. E quando a lei disser o contrário, como já aconteceu em outras épocas, diga que todo ser humano, mesmo assim, continua tendo direito à vida. E quem matar aquele ser humano vai estar cometendo um homicídio. Diga bem claro a todos que todo bebê viável é um ser humano, não importa se ele está em uma incubadora ou dentro do útero. Apoie o PL 1904 de 2024. Não minta como estão fazendo os que promovem a cultura da morte. Não repita o que diz a televisão. Não espalhe a mentira. Espalhe a verdade. Não existe direito de matar, mesmo que as leis digam o contrário. Você não concorda?
Estes é que são os verdadeiros direitos humanos. Se quebrarmos esses princípios, não haverá mais limites para as consequências que virão. Mas é justamente isso que eles querem. Não se trata apenas do propósito de matar uma ou muitas pessoas. Se fosse só isso, já seria muito grave. Mas estamos falando de uma desconstrução longa e planejada na consciência das pessoas do que são os direitos humanos. Isso é o que se chama de cultura da morte. Um dia, a vítima vai ser você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E não diga que o mundo já não viu o filme antes. E que Deus abençoe a todos os que ensinarem isso sempre e em todo lugar.